Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel 29 de setembro. Hoje é domingo em São Paulo, capital paulista, dia parcialmente nublado, 21 graus na capital paulista. Veja, hoje então vamos à segunda parte do nosso vídeo, né? Quais são os planos aí da marcha satanista? Veja, então eu estava dizendo que na quarta revolução industrial não se trata mais de criar uma nova máquina, né, de criar uma nova forma de produzir energia ou de internetar as pessoas, né? Na verdade é um pouco por aí, internetar as pessoas. Na quarta revolução industrial, a revolução vai ser em torno do ser humano, né? Ele que vai ser modificado, ele que vai ser adaptado. Bom, então vamos falar mais sobre essa questão agora, a segunda parte então do vídeo de ontem. Veja só, na quarta revolução industrial, vamos fazer um preâmbulo primeiro. Veja, para evitar crises econômicas, por exemplo, a crise de 29, aí a Grande Depressão, a crise do petróleo, que foi na década de 70, a crise imobiliária, que foi em 2008, para evitar grandes tensões sociais, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, crises que são perigosas para os donos do jogo, para os donos do mundo, para os mestres das regras do jogo. Eles têm que modificar comumente as regras do jogo, né? Veja, agora eles estão pensando então em causar um impacto biológico, médico, que deve ser implantado no homem, no ser humano. Deve-se modificar o ser humano. Veja só, agora vamos tocar no ponto, de tal maneira que o ser humano se torne não apenas obediente, como queremos que. Imagine, pense no nosso cão, né, no nosso cão doméstico. Por exemplo, a gente está feliz se o nosso cão está feliz. A gente quer que ele fique alegre, sente prazer em obedecer, né? Então, veja, nós gostaríamos então que o ser humano fosse como nosso cão doméstico, do ponto de vista dos jogadores. Veja, na quarta revolução industrial, os vencedores, segundo Klaus Schwab disse, eles vão levar tudo, né? Então, eles vão se tornar aí os primeiros participantes do Fórum Econômico Mundial, que serão os vencedores, né? Ou seja, em essência, o que o Klaus Schwab disse é que na quarta revolução industrial haverá vencedores, né? Que é um pequeno grupo de iniciados que levarão tudo. E o mundo profano, né, o mundo das ovelhas planetárias, do rebanho, perderá absolutamente tudo, não será mais dono de nada, né? Acabou a propriedade privada e vai ficar nas mãos de poucas pessoas. Aí vai ser efetivamente privada, né? Então as pessoas não serão mais donas de nada, não terão mais nenhuma chance de subir na vida, de galgar os degraus da sociedade. Ela estará irremediavelmente fixada numa casta, né? Inclusive vai legar a sua condição físico-mental a seus filhos, netos, bisnetos, etc., né? Mas o melhor de tudo é que ele vai adorar ser desta porcaria, dessa casta, né? Onde ele foi biologicamente, geneticamente, eugenicamente fixado, né? E ele não terá nada, e ele será feliz, porque ele vai ser feliz em ser daquela casta, da mesma maneira que a gente gostaria que o nosso cão fosse feliz, né? O Klaus concluiu seu discurso naquela famosa reunião, né, no Fórum Econômico Mundial, dizendo que o governo e as empresas devem cooperar. Aí ele usou essa expressão, como o peixe que nada rápido e é seguido pelo peixe grande. Veja, acho que ele está pensando aí na era de peixes, né? E ele é o arauto da era de aquários, né? Veja, o peixe rápido é o que lidera o cardume de peixes, né? De certo, muitas pessoas não entenderam aí que é simbólico, né? Refere-se às corporações, às grandes corporações transnacionais, às grandes agências de fomento financeiro, aí BlackRock, State Street, Vanguard, etc. Elas são peixe rápido, né? O peixe lento são os estados-nação, os mastodontes, né? O Estado inchado, né? Os governos nacionais. Ou seja, o conceito de Estado-nação vai desaparecer, vai ficar para trás, vai morrer de inanição, vai ter que correr atrás do peixe rápido, né? E eles não têm como comer o peixe rápido, vão ser obrigados ou a desaparecer ou a trabalhar em colaboração com as corporações e para as corporações. Bom, de tudo que o Klaus Schwab revelou dos planos dos jogadores é que as corporações devem liderar os próprios estados nacionais. Veja, eu acho que quem melhor está fazendo isso daí hoje em dia é a China, né? Onde o empresariado está conjugado com o próprio governo. Mas, na verdade, a China, o governo dá a última palavra, né? Então ela não é do agrado desse mundo visualizado aí por esses jogadores, né? Será que os jogadores estão contrariados em relação à China? Eu acredito que está um pouco dividido ali a questão. Eu acho que o plano, na verdade, era exatamente usar o que está acontecendo lá na China
para implantar esse sistema no mundo, né? O Fórum Econômico Mundial, a Fundação Carnegie, a Fundação Gates, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Open Society do George Soros, veja, constantemente eles defendem a fusão das agências de inteligência, das agências de segurança, os seguros, com os bancos, com as corporações, em um único complexo, como se fosse tudo um único bloco, um conjunto todo interligado e todo interdependente. Imagine, é como se a Companhia das Índias Orientais se unisse com a das Ocidentais, se integrasse numa única companhia, né? Mas cuidado, estas regras aí que estão sendo formadas, elas vão ter de substituir todo um modo estratificado há muitas décadas, né? Veja, se os Estados-nação saem de cena, você precisará ter uma superestrutura aí, supraestatal, né? Um poder assim profundo, incomensurável para conseguir controlar povos, né? Muitos povos e nações. Esse Klaus Schwab ele deu mesmo um ultimato aos chefes dos 20 grandes estados do mundo. Daí que o G2, a China e a Rússia, eles disseram, olha, esse Schwab aí é apenas um funcionário, um leitor de teleprompter, né? Os mestres, só que os mestres por trás do Schwab não são leitores de teleprompter, né? São poderosos o suficiente para serem invisíveis. E no final da reunião, com base no boletim do G20, um documento aí de 59 páginas, foi adotado um documento final, né, que é uma declaração de princípios. Analistas e comentaristas definiram a declaração como uma violação flagrante da soberania dos Estados-nação. Veja, vamos entender essa questão dos Estados-nação. O conceito de Estado-nação, de Estado nacional, nasceu a grosso modo, historicamente, com o Tratado de Westfália, uma série de acordos assinados na Alemanha entre 1643 e 1649, que botou ordem lá nas monarquias europeias em guerra, que pôs-se fim à Guerra dos 30 Anos. Pode-se dizer que estabeleceu uma nova ordem mundial ali, onde se falou então, né, com bastante ênfase, criando um paradigma aí da soberania, da igualdade jurídica entre Estados, territorialidade, respeito às fronteiras, não intervenção de um Estado soberano em outro, a autodeterminação dos povos, etc. Bom, tudo isso vai durar, pelo menos formalmente, até 1968. O que aconteceu em 68? Né? Foi a década lá dos hippies, né? Da contracultura, né? 1968. Pode-se dizer que começou um novo paradigma em 68, um novo conceito. Vamos chamá-lo de Globo 2.0, mas o que é? Veja, o conceito de Estado-nação, de país nacional, que tem bandeira, tem hino nacional, território nacional, tem povo patriota, tem forças armadas, enfim, tem as instituições todas, veja, está sendo substituído por corporações financeiras globais, poderes econômicos e financeiros globais. Eu já fiz um vídeo, então, sobre esses poderes econômicos, o BlackRock, o Vanguard, State Street e vários outros, né? Que de fato hoje em dia já tem mais poder do que o governo de um país. Bom, isso foi discutido e debatido e deliberado em 68 na reunião do Clube de Bilderberg. Foi formalizado lá na reunião de algumas peças. Acredito que os verdadeiros jogadores não vão na reunião, né? Eles mandam suas peças, né? Vejam bem o nível dos jogadores, né? Na reunião de Bilderberg. Hein? Bom, é que agora estamos indo para a quarta revolução industrial, né? O Estado-nação se tornará obsoleto. Foi escrito em 68 que o futuro vai exigir passaporte de vacinação, carteira de identidade digital global, tudo vai estar interconectado aí ao sistema digital global. Veja, eu pergunto, quantos de nós já não andamos com nossos documentos na carteira, no bolso? Tem muita gente que já nem usa mais o dinheiro de papel, fica tudo no celular, não é mesmo? Bom, já vimos esse treco aí de códigos QR durante o Covid, né? E lá em 68 se estabeleceu que haveriam novas regras para a movimentação de pessoas entre países, entre pessoas que se deslocam, que precisam de passaporte. Foi lá que se previu que as pessoas terão de ter um passaporte de vacinação obrigatória, né? É verdade que há países que não queriam vacinar, né, os seus povos, né? O Covid fez muitos países, no entanto, aderirem, né, à vacinação global e generalizada, né, através de um órgão supranacional aí que é a OMS, né? E não só isso, mas também a criação agora de moedas digitais dos bancos centrais dos países. Mas olha, a moeda digital não é uma moeda, não é dinheiro, é um meio de controlar o comportamento das pessoas. Toda vez que a pessoa comprar com uma moeda digital, com uma moeda virtual, a compra está rastreada. Na China já existe até o Código de Crédito Social, na Rússia existe, né? Já existe em outros países também. E isso vai sendo propagado e vai chegar aqui no Brasil, né? Já chegou na Argentina, hein? Ponto número 3, veja, vigilância e censura na internet, sob o pretexto de combate à desinformação.
Veja, então você censura, vigia, bloqueia, porque você está combatendo a desinformação. Veja, já existe na Espanha, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Veja, nas reuniões do Clube de Bilderberg do ano passado, 2023, e também nas reuniões do G20, falou-se da necessidade de combater a desinformação. Quem começou com esse negócio de fake news foi o Trump, lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, pode ser considerado como desinformação? Vocês entendem? Na realidade, o combate à desinformação é exatamente, precisamente, a própria desinformação, para que as pessoas não saiam de sua condição de ovelhas andando na escuridão, né? Veja, um ponto número 4 aí, veja, expandir o aparato global biológico eugênico da biossegurança, né? Nesse caso, consiste em criar novas pandemias. Aliás, já estão prevendo uma nova pandemia que vai vir o ano que vem. Eles estão tentando aplacar, já faz, desde que acabou o Covid, que eles estão tentando criar alguma coisa aí, né? Então, o ano que vem, eles estão prevendo aí que vão criar, quer dizer, vão tentar essa porcaria aí de novo. No entanto, sua agenda 2030 já foi adiada para 2045, né? Bom, na prática aí, essa questão de biossegurança significa a criação de uma governança supranacional. Veja, a OMS já é uma instituição nesse molde, né? Veja, para quê? Para implantar esse sistema de castas aí, que é o sistema que eles dizem que vai regular e vai fazer as pessoas ficarem felizes, né? Que é algo biologicamente determinado, né? Veja, você não faz isso daí, você não muda o ser humano, você não divide ele em castas, em classes definitivamente, né, para você não ter mais conflito de classes e conflito de castas. Você não faz isso daí sem destruir o governo dos países, sem destruir a soberania do Estado-nação, né? Os jogadores precisam das pandemias para o jogo, cujas regras eles estão criando para as peças, né? O último ponto seria a necessidade de reformar profundamente a produção e a distribuição de alimentos. Aqui está um dos pontos mais relevantes de todos, né? Você vai controlar o que pode e o que não pode ser comido, né? Você vai garantir que as peças assinem embaixo, que os governos assinem embaixo, o presidente, o primeiro-ministro, o rei, etc. E todos os participantes assinaram, todos. Eu estou falando, não, estou falando de russo, de chinês, né? Eu estou falando dos Estados Unidos, Israel, todos eles. Então eles assinaram essa porcaria, né? Veja, o Lavrov representou a Rússia, ministro muçulmano da Saúde, a Ursula von der Leyen, o Conselho da União Europeia. Veja, o Lavrov é a política de Putin. Ele disse que a Federação Russa vai cooperar com essa coisa aí de controlar os alimentos, né? Então veja, a contradição é clara, né? É claro que a Rússia quer o Chernozem, lá as terras mais férteis da Ucrânia, mas ela assina com o Fórum Econômico Mundial. Ela assinou com a OMS, com o Gates, com o Rockefeller, com o Rothschild, com as forças globalistas, com os jogadores, com as forças supranacionais que querem destruir a própria Federação Russa. A própria OMS que promove aí o Ocidente coletivo como um valor universal. Então como é que pode? Alguns dirão que não são somente uns papéis idiotas, decretos com letra morta, adiaram de 2030 para 2045 e vão dar risada. Então você tem a situação de um país que defende ferozmente, no caso da Rússia, os valores da soberania tradicional, mas se vê obrigado a assinar aí um jogo, aí naturalmente é um jogo do mais alto escalão, né? Um funcionário qualquer aí dos jogadores pode encurralar um líder como Vladimir Putin, olha só. Então Putin pode achar que ele mesmo está encurralando o funcionário, né? Bom, na arte da guerra, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, vencer não é arrebentar tudo, destruir tudo, matar líderes, como Israel vem fazendo no Líbano, né? Veja, a arte da guerra, você tem um limite onde você cede. Cede. Há um limite. Se você for flexível demais, além da conta, se a árvore ceder demais para se adaptar, ela corre o risco de cair, de ir além do seu limite. Ser flexível é uma coisa, ser flexível demais vai fazer a árvore desabar, os galhos vão quebrar, a copa vai abaixo. Veja, então existe um inimigo que quer nos destruir. É muito importante entender isso daí, hein? Existe uma guerra em curso e uma hora essa guerra vai acabar também. Haverá um armistício, um tratado, uma acomodação, etc. Bom, quando essa torre terminar, guerra lá na Ucrânia, guerra lá no Oriente Médio, nós precisamos saber claramente quais são os nossos reais interesses e motivações, né? Os povos terão que dar um passo à frente, dois passos para trás, três para frente, um para trás, e daí vai, né? E daí o inimigo, que é a máfia global, vai decidir qual é a nossa motivação e qual é o nosso interesse para nós, né? Veja, uma pessoa comum, e faço questão de dizer, somos pessoas comuns, mas precisamos entender os problemas globais.
Na verdade, dependendo naturalmente da tua motivação, aí, da tua meta na tua vida, você vai ter que ser capaz de construir a tua estratégia pessoal, a tua atitude em relação à realidade. Por exemplo, então os globalistas querem abolir o dinheiro, certo? Muitas pessoas poderão dizer, ó, que bom, é tão bom pagar com cartão, não vão roubar de mim, é prático, é só encostar o cartão ali e pronto. Tudo bem, mas é bom saber que, sem que a pessoa tenha feito absolutamente nada de errado, mais um algoritmo decidiu, o sistema sabe por que ele decidiu. Eles vão bloquear o cartão, punir a pessoa, deletar a pessoa do sistema, etc. Então a pessoa não terá nem mesmo as moedas, né? Talvez as moedas não sejam mais aceitas, né? Veja, na Inglaterra, um cara foi preso porque disse uma palavra lá, uma palavra gatilho, monitorada por algum algoritmo. No Facebook, o cara foi preso, está na cadeia. Isso foi divulgado na mídia, viralizou. Então não deve ser somente um cara, hein? Deve ser mais de um. O mundo tecnocrático não será um mundo fácil de se viver nele. É um mundo em crise. Na verdade, nós estamos exatamente nessa transição, né? Veja, cada um de nós é um elo numa infinita sucessão genética, né? Um elo de um inconsciente coletivo. Então nós somos um ser biológico, físico, feito com células, né? Tecidos, e também nós somos parte de um inconsciente coletivo. Nós temos uma psicologia, nós temos uma personalidade, um temperamento. Veja, nós herdamos aí de nossos ancestrais, nós vamos legar a nossos descendentes. Tudo que nós fazemos afeta os nossos filhos, nossos netos. Quem gostaria de ser governado por um governo supremo, paralelo e oculto? A elite, ela quer ser livre, como nós queremos, mas ser livre de nós, né? E nós queremos ser livre delas, evidentemente. Do mesmo modo que nós queremos nos ver livres de um... imagine, o cara tocando a campainha às 10h30 da noite, você vai atender na tua casa? Você vai querer se ver livre dele, né? Talvez você falar, isso aí eu vou deixar tocando, né? Bom, um ponto importante aqui hoje é que os processos educacionais, veja, a educação está sempre atrás da ciência e da tecnologia. Isso é uma coisa muito séria, hein? Eu disse num outro vídeo sobre os seres humanos são neandertais com bombas nucleares, né? É mais ou menos isso daí, né? Isso significa que uma nova ciência é necessária. Certamente que o Ocidente está numa fase muito libertina, né? O nosso capitalismo está numa fase terminal. As elites globais já não escondem a porcaria que vai em suas mentes, os seus planos satânicos, né? Já está tá tudo explícito já, né? Durante um bom tempo eles se esconderam, né? Os ideólogos aí da alta burguesia se esconderam atrás de falácias como democracia, direitos humanos, ordem internacional baseada em regras, excepcionalismo americano, né? Autoridade. Estavam acuados, aterrorizados. Veja, se eles oprimiam demais o povo, as pessoas veja, as pessoas há pouco tempo elas começaram a votar nos partidos comunistas. Isso aconteceu na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, nos anos 60 e 70. Então, a burguesia enchia os seus jornais do perigo de perder a liberdade, de perder a democracia, de perder o mundo livre, os direitos humanos, etc, etc. Ok, mas agora, após a queda da União Soviética, não precisam mais de simular porcaria nenhuma. Veja, a máfia global ela teve uma enorme vitória em 1991, né? Mas tome cuidado com a sua tranquilidade. Se você confunde a máfia global com a liberdade, com a democracia, nunca faça isso. Isso é um jargão, isso são palavras gatilho, né? São palavras politicamente corretas, né? Para, enfim, para conduzir a gadaria, né? Como se diz, né? Os dias da elite estão contados. Uma crise global de proporções bíblicas está vindo em cima da elite. Claro que ela vai querer jogar isso em cima da gente, né? A elite está rachada. Tem novos mestres aí do jogo, na parada. Novos donos estão aparecendo. É aterrorizante se você é um jogador do mais alto nível e você perde a sua condição. É como a queda de um alto pico de poder, né? Os novos mestres não vão deixar ninguém entrar, né? Veja, o capitalismo levou pelo menos 2 séculos para esmagar todas as outras formas sistêmicas de organização da sociedade humana, né? Eu acho que estamos entrando em uma nova idade das trevas, né? Talvez agora seja a mesma verdadeira idade das trevas, para o Ocidente, eu digo, né? Bom, e a Rússia ela tem um papel essencial e especial no mundo que se aproxima. A Rússia é, digamos, o osso mais duro de roer, né? O Nietzsche ele dizia que aquilo que não te mata te fortalece. Bom, o russo nasceu num país onde tinha um czar, né? Um cristão ortodoxo. Ele acorda o dia no mundo, em 1917, onde tem um comunista bolchevique ateu,
né? Um indivíduo opressor, né? E depois ele acorda no mundo neoliberal americano, em 1991. Né? Quer dizer, o Bismarck dizia que a Rússia era forte porque o russo comum, ele vive num estado de permanente escassez, de terríveis provações, de frio terrível, de medo, de mudanças terríveis de governo, de opressão, de manipulação. Né? Você vê que por que eles são tão fortes do ponto de vista militar, guerreiro, né? Veja, mas também vivem numa permanente estado de perturbação mental induzida, né? Por isso é que talvez eles tenham escolhido a arte da guerra. Vamos ver, né? Concluindo, um campo de concentração biodigital está sendo gestado aí. Será um mundo pós-ocidental? O capitalismo está morrendo, ele está na cama. E o sistema que o substituirá está nascendo. Quem viver, verá. Né? Bom, pessoal, então esse foi o texto que eu preparei para o nosso vídeo de hoje. Veja, muito se fala sobre os ataques de Israel no Líbano. Né? Veja, é uma coisa que meio que ficou patente, pelo menos para mim, segundo eu entendo, né? O eixo aí da resistência, né? O eixo da resistência ao escancarado genocídio aí praticado pelos israelenses em Gaza e também na Cisjordânia, é tão somente o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. O mundo muçulmano, os países árabes, o próprio Irã, não estão aí com a intenção de enfiar a mão num vespeiro infernal. Pior, tomarem uma bomba nuclear na cabeça. Né? Israel já mostrou que ele está disposto a tudo, a explodir tudo em volta. E, inclusive, ele já provou que ele está disposto até a destruir a si mesmo. Né? Bom, eu acredito que a morte do Nasrallah somente fortalece a resistência. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que isso aí é o começo do fim do sionismo. É a autodestruição do sionismo. A sua maneira puramente destrutiva, né? não, não promove a humanidade. Né? Por quê? Talvez porque eles já não saibam mais o que é o ser humano. Bom, vamos ficando por aqui. 22 minutos. Agradeço aí a atenção de todos. Os nossos vídeos estão aí diariamente, deu para fazer hoje também. Espero aí que os nossos conteúdos continuem encantando aí os nossos seguidores. Pessoal, verifique se você está seguindo o canal, que às vezes você é desseguido. Se não está seguindo, já segue o canal. Tá? Divulgue aí nas suas redes, seus amigos, traga um seguidor para o canal. Por favor, acione o sininho aí para o YouTube entender, né? Se quiser ajudar o canal, Pix aí na descrição do vídeo, canal de livre expressão, livre pensamento, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Bom, então sendo o que tínhamos para hoje, agradeço a todos aí mais uma vez e até a próxima e fiquem com Deus.